Olá, sejam muito bem-vindas ao Poder Delas Cast, um espaço para despertar toda a potência que existe em nós. Aqui nós podemos compartilhar vivências, ressignificar nossas histórias, inspirar umas às outras e, principalmente, celebrar a beleza de ser exatamente quem somos. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje nesse episódio, sobre celebrar as nossas conquistas e direitos. Eu sou Tati Bastos e eu estou aqui ao lado da Pri, minha grande amiga, parceira e co-host. Olá, pessoal, eu sou Priscila Zaca. Muito obrigada, Tati. É um prazer estar aqui contigo de novo. Prazer é todo meu. E a gente quer convidar, a todas para nos seguirem e se inscreverem lá no nosso canal do YouTube, deixarem o like aqui nesse vídeo, deixar o seu comentário, compartilharem, porque a participação de vocês é muito importante para nós. Fica com a gente até o final, porque juntas nós vamos transformar as nossas dores em diálogos que nos libertam. E hoje, com uma temática essencial para todo o público feminino, que é as conquistas das mulheres e os direitos também. Exatamente, Pri. Mas antes da gente chamar a nossa convidada muito especial, que nos brinda com a sua presença, eu quero agradecer com muito carinho a todos os nossos patrocinadores. As pessoas que acreditaram no nosso sonho, que nos apoiaram e que auxiliaram para que hoje ele se tornasse uma realidade. Muito obrigada aos Estúdios Hype, esse espaço acolhedor de produção de conteúdo digital e podcast. A Casa Raquel Rocha, porque beleza natural não se cria, se revela. E é exatamente isso que a Casa Raquel faz por você e fez por nós, né, Mais Pri? uma vez, muito obrigada a toda a equipe da Casa Raquel Rocha. Muito obrigada, gurias. E agradecer também a uma grande amiga e agora colaboradora, Carla Quies Joias. Joias que contam nossas histórias, poder que brilha em você. E se você quiser ter acesso a um desconto ainda mais especial, basta aproximar a sua câmera desse QR Code que está aparecendo aí na sua tela para poder acessar esse desconto usando o cupom PODERDELASCAST. Agora sim, agora a gente vai então chamar a nossa convidada para a gente iniciar mais um bate-papo inspirador para todas nós mulheres. Quem é que está com a gente hoje, Pri? Nós estamos aqui com uma convidada incrível que muito nos honra a sua presença. Ela que foi a primeira magistrada do estado do Rio Grande do Sul, a primeira desembargadora do nosso Tribunal de Justiça, uma das fundadoras do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e autora de diversas obras aí doutrinárias, do nosso mundo do direito, a incrível doutora Maria Berenice Dias. Seja muito bem-vinda, doutora. Que prazer! Seja muito bem-vinda. É uma alegria estar aqui com vocês, porque assim, quando vocês me disseram, é um espaço para nós conversarmos das coisas que nos dizem respeito, trocar ideias, nos motivar. Aliás, esta é um grande ganho das mulheres no mundo digital. Sabe assim, se a gente se der conta, o poder sempre esteve na mão do homem. Verdade. Né? As mulheres sempre reclusas dentro de casa, até sem poder se comunicar muito com as outras, enfim. Sabe? Agora, acho que esse mundo virtual nos dá este poder. Ninguém cala mais a nossa voz. Verdade. Então, seja acho muito que é bem-vinda. bom. Doutora Maria Berenice, a gente quer poder aqui já de pronto externar todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão. Né? A gente que estudou pelos livros e obras da doutora Maria Berenice Dias, a gente que se inspirou com as suas decisões pioneiras, sempre à frente, uma mulher de vanguarda. Então, é um prazer muito grande. Tenho certeza que todas nós, todas as mulheres, todas que nos acompanham, serão muito beneficiadas e vão curtir muito esse nosso bate-papo. Mas antes da gente falar sobre direitos e conquistas das mulheres e de toda a sua trajetória profissional, nessa rica e linda trajetória profissional, a gente quer saber quem é Maria Berenice Dias. Uma mulher sonhadora, irrequieta,
que não se acomoda com aquilo que está posto e está dito, e isso tem que ser aceito como uma verdade absoluta. Eu passei a minha vida inteira questionando por quê, sabe? Até assim, para entrar na magistratura, eu perguntei, mas por que mulheres não podem ser? Sabe? Então, toda a minha vida, eu pego uma lei, pego um dispositivo e digo assim, mas por que é assim? Será que está bem? Tá? Sabe? Sempre questionando, e esse é um traço muito significativo meu. Por isso, às vezes eu sou meio chata, mas eu sou assim. Que maravilha. E foi isso que ele fez chegar onde chegou, né? Com certeza. Esse movimento aí, constante, esse desassossego. Que coisa boa, que coisa boa. E na sua carreira, doutora, quais foram as principais conquistas que a senhora considera que houveram nessa trajetória aí, que ela é imensa, né? Linda, mas a gente queria saber, do seu ponto de vista, quais as principais conquistas? Olha, eu acho assim, em termos de... Mas aí foi tanto uma conquista não só pessoal, mas acho que veio em benefício das mulheres e da justiça. Sabe? Porque, assim, durante mais de 100 anos, no Poder Judiciário, né, era só do Rio Grande do Sul, na maioria dos países, dos estados do Brasil, as mulheres não podiam fazer o concurso. Não é que as mulheres rodaram no concurso. Não, a gente não podia fazer o concurso. E eu fiquei muito surpresa quando eu fiz a faculdade de Direito, enfim, meu pai tinha sido juiz, era encantada com aquele modelo, não gostava do modelo da minha mãe em casa, com um monte de filhos, sempre se queixando da vida. Quantos filhos são? Quantos irmãos? Nós somos em 5. 5. Né? Dentro dos 2 modelos, não, esse eu não quero, quero esse. E me surpreendeu muito, eu comecei a questionar, disse, não, mas não é possível. Sabe? Primeiro eu resolvi mostrar serviço, aí eu fui... Primeiro ano da faculdade, fui trabalhar no tribunal como datilógrafa. Eu nem sabia botar papel carbono na máquina. Sabe? Assim, até pouco para eles me conhecerem mais, não só como eu era, me conheceram de infância, enfim, e acabei assessora do presidente do tribunal, professora da Universidade Federal, todos eles, da escola, a diretora da escola da magistratura, tudo isso foi coisa que eu fui buscando para mostrar, disse, olha, eu tenho condições dele. Bom, e aí na hora de decidir, olha, nós vamos aceitar a inscrição das mulheres, não vamos, deu empate no tribunal. E o presidente do tribunal, não, então vamos dar um voto de confiança nas mulheres e tal. Aí um dos da comissão julgadora disse, não, pode deixar elas fazer, elas vão rodar todas. Que ano foi isso, doutora Maria? 1973. Ó, 73. Nossa. E as provas eram identificadas. Eu disse, não, provas... Em termos de história, foi ontem, né? Foi ontem, Aí eu disse, não, provas identificadas, não. Porque essas coisas eles falavam no pleno secreto, mas eu trabalhava dentro do tribunal e não existe nada secreto, né? Não existe. Tem a moça do cafezinho, tem os oficiais de justiça, sabe? Todo mundo na torcida e tal. Então, tudo que acontecia lá dentro, eu ficava sabendo. Eu disse, não, tem que ser. Aí foi toda uma batalha para isso. Tá, não, aí eles disseram na reunião, nós rodamos todas as mulheres, porque todas que tinham um talho de masculino, feminino de letra, nós rodamos. Imagina. Então, assim, eu nem li as provas. E aí, também, assim, rodou um monte de gente legal, uns camaradas legais, uns colegas meus fantásticos, ninguém entendeu como, né? Aí disse, não, pode deixar que agora elas vão rodar na prova oral. Aí a gente tinha passado 4, aí nós fomos ver as nossas letras, de fato, ela tem um talho muito... Né, tem, muito peculiar, muito né? peculiar. E eu disse, não, mas então vamos rodar no oral. Aí eu botei um monte de gente do tribunal, que eu era lá dentro, de outros desembargadores e tal. Eu disse, não, vocês têm que ir lá assistir as nossas provas, porque, né? Depois eles vão dizer que a gente rodou e tal. Então, 2 que tinham prometido rodar, um chegou e dizia para mim, Bernice, eu queria muito te rodar, mas eu não vou conseguir. Aí o outro disse assim, tu fizesse uma prova para 10, mas eu não vou te dar 10. Não era nenhum preconceito velado, né? Não, era declarado. Era declarado. Era declarado. Então, aí, nossa... E sabe quem é que passou? 2. Eu e uma outra, que o nome dela também era Maria. Então, as pessoas que As Marias são poderosas, né? Porque os outros que tinham ido assistir o meu ainda estavam por ali. Entendeu? As outras não estavam mais, foram as que rodaram. E eram super qualificadas, enfim, né? Bom, aí, depois que eu consegui passar, eles não queriam que eu fosse para o interior. Não, mas tu vai para o interior? Eu vou. Mas tu vai julgar crimes sexuais? Eu vou. Não, mas... Tu não pode usar essas saias tão curtas. Não, mas eu já comprei 2 abaixo do joelho. Na época a gente usava aquelas micro saias, né? Não, já comprei 2 abaixo do joelho, enfim, né? Mas tu não vai namorar um oficial de justiça. Eu vou namorar quem eu quiser. E qual foi a cidade do interior?
Eu fui para Ibirubá. Fui uma bem longe, que ninguém disse, mas o que tu vai fazer tão longe? Não sei, escolhi uma bem longe para não dizer assim, ela quer ficar em Porto Alegre, sabe? Não, eu fiquei lá, enfim. Quando nasceu meu primeiro filho, acho que esse foi um dos grandes baques, não me deram licença maternidade porque não estava previsto. Meu Deus, inacreditável. Sim. Então me deram 30 dias de licença saúde. E eu tive que voltar quase a trabalhar. como um favor, assim, Favor, né? favor. Um favor. Eu nem podia fazer nada, porque eu estava em cidade probatória, vai dizer assim, vai que eu entre com uma ação contra o tribunal, né? Pra dizer, vou capaz de voltar para a rua, né? Então, sabe, fica bem. Mas nunca fui promovida por merecimento, nunca fiz qualquer representação. E quando eu fui promovida para desembargadora, que eu já estava no tribunal há 20 anos. 20 anos. Os 21 votantes, 7 votaram contra a minha promoção por antiguidade. Imagina. Seria inquestionável, né? Inquestionável, claro. E não, eu não tenho nada anotado, nunca tirei minha ficha funcional, nunca, nada e tal. Foi preconceito. O que eu fiz? Eu fui para a imprensa. Né? Isso aí. E aí o presidente, essa tem que contar. Aí o presidente chegou e disse assim, me chamou, disse, olha, Berenice, os teus colegas, eles queriam que tu não falasses a respeito dos 7 votos contrários, porque eles não disseram que não vão vir daí na tua posse. Eu disse, o senhor vai vir? Disse, não, eu vou estar. Disse, tá bem, se tiver aí o senhor, melhor, porque eu vou pro Fantástico, eu acho. Não sei. Tudo vazio, né? Porque a plateia vai estar cheia de gente. Disse assim, vou dizer uma coisa. Vocês vão me receber em pé, porque é em pé que se recebe uma mulher. Mas essa não é a praxe, será a praxe. Será a partir de agora. Aí, claro, o que eu falei? É muito poder, Não, eu tinha ido lá, veio gente de todo o Brasil, as outras juízas e tal. Eu disse, quando eu botar o pé dentro, vocês levantam. Né? Aí todo mundo levantou, eles se viram obrigados a levantar. Viu só? Depois, na próxima sessão, eu já como desembargadora, quando foi a próxima do próximo. Criou precedente. Quando ele entrou, eu fui a primeira a me levantar. Aí todo mundo levantou. E até hoje tem a praxe de levantar. Olha que bacana. Que coisa a gente tem que marcar a diferença, né? Tem que fazer história. Teve no inverno, eu sempre usei roupa diferente, cor diferente. Lá. Eu nunca fui de preto, azul marinho, branco, porque era naquele universo masculino. Não, tem que ser lá, escuro. Tem uma mulher, né? E aí, no inverno, eu usava muitos encharpes, assim, né? Aí lá me chama o presidente do tribunal, os teus colegas estão achando que tu está descaracterizando a toga usando esses lenços. Aí eu cheguei e disse assim, olha, a toga não é a mesma depois que uma mulher entrou dentro dela. Eu vou continuar usando. Mas me conta pra gente como é que foi isso no interior do estado, Ibirubá, chegar uma mulher, que idade tu tinhas na 23 época? anos. 23 anos, uma mulher. Linda, eu imagino que é linda até hoje. Como é que foi romper essas barreiras todas e começar a se firmar com a autoridade, né, do cargo de magistrada? Foi engraçado, assim, eu fui, a minha mãe foi junto comigo, porque eu tinha que montar uma casa lá, porque nunca teve tido nem juiz, nem juiz. Não tinha nada, nem homem juiz. Nem homem. É terra de alemão, muito fechado, vinham de 15 em 15 dias vinha um juiz de Cruz Alta, que já era uma pessoa de mais idade. Conclusão, eles acharam que a minha mãe é que era juíza. E já estavam surpresos, né? Mesmo que fosse assim, ai, mas a sua filha é muito engraçadinha. Essa é boa. Mas, assim, o que eu fiquei mais achei interessante é que as partes, sabe, aquelas pessoas às vezes rudes, sabe, falando aquelas coisas da vida íntima deles, eles me respeitavam como uma autoridade. Parece que eu era um ser assexuado, sabe? Eles não tinham nunca, nem por parte de advogado, absolutamente nunca. Um pouco, não sei se porque a gente sabe se postar, exatamente, né? Sabe? Mas nunca recebi de parte dos jurisdicionados, por parte dos advogados, promotores, qualquer tipo de insinuação. Agora, o tribunal me perseguiu a vida isso é inteira. incrível, né? Não, é mais institucional até. Eu também, na minha história foi a mesma coisa. Mais institucional do que propriamente das pessoas com as quais a gente lidava. E agora, acho que faz uns 2 anos que... agora eu advogo, né? E uma sócia minha, casada com um professor da Universidade Federal, nós estávamos num evento, chegou e disse assim, tu sabe que o desembargador que dá aula também andou dizendo no jantar que tu entraste na magistratura graças ao teu pai. Ele me falou, eu peguei o telefone e disse, olha, como é que tu está dizendo isso? Mas, disse, não, mas onde é que eu disse? Tu já disse em mais de um lugar, né? É pior do que
engraçado, então. Aí eu cheguei e disse, não, olha, quando eu entrei na magistratura, meu pai já tinha morrido, aliás, ele não me viu me formar. Eu estava na metade do último ano, quando ele morreu. Então, mas ele não foi presidente da Júri, foi antes, né? Tu desmerece tudo que eu fiz, Sim, estudei um ano desqualifica. inteiro, sabe? Aí eu disse, Berenice, essa é a voz corrente dentro do tribunal. Depois de 30 anos, quer dizer, ainda eles têm essa ideia, sabe, de que eu entrei morrido, que eu tinha morrido meu pai, tu entendesse? Mas tem que encontrar uma maneira para validar, né? Como se tivesse que validar. Necessidade dessa validação. Brincadeira. Lamentável isso, lamentável, né? Lamentável. Doutora, a senhora, enquanto desembargadora do Tribunal de Justiça, deve ter tido vários casos importantes ali, né? Essas decisões sempre foram uma referência, inclusive... E pioneiras, né? Sempre à frente. E eu sei mais, porque também atuo na área de direito de família, então usei muitas das suas decisões para embasar os meus pedidos. Mas teve algum caso específico que a senhora teve, que teve maior destaque para a senhora, ou que a sua decisão teve maior destaque? Teve várias. Várias. Né, que eu inventei, assim, a coisa foi, até porque, assim, eu sou processualista por formação, sabe? Então, assim, eu trouxe muitas respostas e soluções para dentro, né? Mas tem um caso que eu achei muito emblemático e que agora se consagrou, levou muitos anos para ser consagrado, enfim, até para as cortes superiores, que a separação de fato é que acaba com o casamento. E até era um caso de a senhora era faxineira, né? Tinha 5 filhos, o marido se separou, foi embora para o Nordeste lá, nunca mais apareceu, nunca deu nada para os filhos. Depois de 20 anos, ele voltou pedindo o divórcio. E ela, neste período, ela tinha construído uma casinha para ela. E o juiz tinha mandado dividir a casinha, porque eles ainda eram casados. Nossa. Eu tive um ataque. Eu disse, não. Vai agora. Mas é o que está na lei e tal. Eu disse, não, a lei diz que enquanto as pessoas estão casadas, se pressupõe que houve a colaboração mútua. Mas no momento que se separaram, isso acabou, não tem como ter essa presunção, né? Então, assim, o que acaba com o casamento pode não estar formalizado, mas essa comunicabilidade patrimonial, sabe, isso não existe mais. Então, separação de fato tem efeito jurídico e tal. Eu falei isso muitos anos. Mas eu, como não canso de fazer as coisas. A senhora sabe que uma vez eu fui conversar com o desembargador e aí eu levei uma decisão sua. Eu cheguei e disse, não, eu tenho aqui uma decisão favorável. Ele disse, não, uma decisão da doutora Maria Berenice, a senhora está trazendo para mim? Não, a senhora vai pedir isso aí daqui a 10 anos, ele disse para mim. Eu fiquei olhando, digo assim, né? E ela já está antecipando já. E assim foram com vários julgados, né? E várias decisões. E tem ao menos também algo, sabe, que eu acho que consegui ao longo de muitos anos, que foi o reconhecimento, até engraçado, do direito das pessoas, dos homossexuais, a terem direitos reconhecidos, né? Porque assim, para onde é que eu me dediquei quando entrei na magistratura? Quando diz uma discriminação, não é contra a mulher só pelo fato dela ser... para entrar na magistratura. A discriminação da mulher está na lei, está nos julgamentos. A mulher é altamente punida e tal. Perdia alimentos, se era culpada, sabe? Perdia o direito de usar um nome. E, sabe? O que é isso, né? E aí que eu entrei no movimento de mulheres, enfim. E comecei muito a lutar pelas causas feministas, buscando essas mudanças e interpretando a lei de uma maneira, sabe, um pouco mais atenta. Com essa perspectiva de gênero, né? E atenta à realidade da vida, né? Então, comecei várias coisas. E aí, nesse me comecei a dedicar a direito de família e me dei conta, lá pelas 40, que as pessoas de mesmo sexo, os pares do mesmo sexo, não estavam lá. Aí eu fui ver, não teve parte nenhuma, tinha uma ou outra ação lá nas varas cíveis, como se fosse uma sociedade de fato. Eu disse, não, mas isso está mal, isso fizeram com um concubinato há muito tempo atrás, né? E eu comecei ainda dentro do tribunal, e escrevi a primeira obra a respeito, consegui alguns julgamentos, enfim, as primeiras 5 decisões do nosso tribunal. E aí eu digo assim, mas não adianta eu ficar aqui, né, esperando que entre a ação, porque tinha muito poucas ações. Aliás, a maioria muito mal instruída, de vez em quando, porque os advogados não recebiam, né, clientes gays, enfim. Aí eu disse, então eu vou sair. Então eu me aposentei com mais de 10 anos, eu podia ficar lá, e abri o primeiro escritório com título, Direito Homoafetivo, né? Esse é uma das temas que eu trabalho. E
E acabei conseguindo. Então, quando se conseguiu o reconhecimento do casamento, fui lá, para mim, assim, foi uma grande gratificação. Uma grande vitória. Claro que no tribunal, o que eles diziam? Vias como é que a mulher não podia ser? Ela está defendendo o direito dos homossexuais. Pelo amor de Deus, é bem assim, não, né? E essa foi, assim, para mim, algo... Até hoje eu me sensibilizo E até muito. o próprio termo, né? Homoafetividade. Fui eu que inventei. Isso já foi cunhado pela senhora, né? Mas assim, foi para tirar o ranço da ideia de que as relações são da ordem da sexualidade. Da Não sexualidade. são nem as homossexuais e nem as heterossexuais. Porque eu sempre digo, no relacionamento a gente faz tudo menos sexo. A gente vai contar no tempo, E gente. o direito à tutela é justamente tudo menos o sexo, né? Patrimônio, né? Sabe? E acho que essa foi uma coisa, assim, das coisas que eu... muito gratificante. E até hoje, né? É uma até grande hoje, referência. Até hoje, quando eu vejo, me convido até hoje para casamentos, enfim. Tudo. Mas claro que saiu o boato à época que meu escritório tinha uma capela nas cores do arco-íris, onde eu casava as pessoas. Ninguém podia ir lá. Então, gente, é trágico, né? Não, é verdade. Não, as pessoas não podiam ir lá nem entregar um documento porque ia sair casada com uma Eu sei pessoa. casar pelo sexo. Ai, pelo amor de Deus. E eu comecei, de fato, a formalizar. Então, vamos botar no papel que vocês têm isso, porque depois, se um morre, qualquer coisa, está aqui. Os parentes não vão dizer, não, mas não tinha, ele tinha namorado, isso era um amigo, não, está aqui, eles afirmando que eram e tal. Mas sim, afirmo reconhecido, depois eu consegui que o tabelionato fizesse por escritura pública, e sempre solenizava isso, porque existe toda essa sacralização do casamento exacerbada até, né? Porque as pessoas se desmontam quando o casamento acaba. Então, assim, eu fazia no escritório, botava uma toalha de renda, umas velas, aí depois traga uns convidados, eu ofereço espumante bem casado. Olha só! A quem interessar possa. Mas eu cheguei a fazer, acho que mais de 300 brasileiros. Mesmo? Olha só! Olha que legal! Então, isso eu não sabia. Isso a gente não achou essa Entende? informação. Eu comecei a... Assim, olha, e com isso eu comecei a mudar um pouco a mentalidade das pessoas. Eu fui num São Paulo, mas tinha até fogos de artifício, enfim, não sei o que, uns baita casamento. Aí vi um senhor, chegou e disse, pois é, eu queria lhe cumprimentar, a senhora fez uma cerimônia, porque também eu aproveitava, já fazia um discursinho para... Claro! Aproveitar o espaço, né? Aí eu cheguei e disse, pois é, me convidaram, eu não sabia se eu ia vir, mas quando vi que era a senhora que ia celebrar, né? Eu disse, não, então isso é uma coisa séria. Mas eu comecei a pensar assim, mas será que vai ter beijo? Olha a preocupação. Olha a preocupação, né? Mas engraçado, a maioria não tem beijo. Sabe? É mesmo? Não. Eu não sei se é respeito à família, as pessoas que estão lá. Agora também, de todos que eu fiz, acho que não teve 10 que estavam pai e mãe dos dois. Mesmo, doutora? Pai é uma coisa ausente, isso, né? Às vezes tem algumas mães com as caras meio emburradas e tal. Aí eu sempre digo, olha que maravilha, como seu filho está feliz e tal, não sei o quê, não sei o quê. E é complicado, né? Até essa violência intrafamiliar também, que eles sofrem, né? E até hoje. Por isso que é nessa reforma do Código Civil que me convidaram para fazer parte dessa comissão do Senado, né? Que eu briguei horrores. Aí disse, não, mas é que agora eles querem deixar que o pai decida, né? Se quer tirar a herança de algum filho ou não, vai tirar de todos os filhos gays. Né, se deixar. Não pode deixar em aberto. O filho gay, não vai estar fora, porque é deserdado, né? Deserdado. Então, não tem que ter. Mas a gente vai falar mais sobre isso em seguida. Doutora Maria Berenice, além de magistrada, primeira desembargadora, pioneira, sempre à frente da sua época, a senhora também foi uma das fundadoras do IBDFAM, do Instituto Brasileiro do Direito de Família, que é uma referência até hoje, e aliás, muitas dessas decisões, dessa mudança social, dessas transformações, vêm de discussões travadas e publicações do IBDFAM, e umas que agora, acho que finalmente serão contempladas, né? Sim. Aí na reforma do Código Civil. Qual é o grande papel do IBDFAM? E quais dessas decisões realmente foram positivadas que a senhora queira destacar para a gente? Acho que para mim o IBDFAM, em primeiro lugar, juntou duas pessoas hilerantes, que era eu e o Rodrigo. Começa por aí. Que nos conhecemos, acho que foi num evento, ele já tinha ouvido falar em mim, disse assim, aquela maluca, ela quer casar gay, né? E eu dizia assim, esse aí é direito com psicanálise, ele mistura tudo. Dois, juntaram. Mas nós tínhamos uma atração pelo outro, assim, sabe? Tem que conhecer essa pessoa. Aí nós chegamos dizendo que estava tudo errado, né? Tá mal,
a jurisprudência está mal, o retrocesso da lei, tá, vamos fazer alguma coisa. E a desqualificação do profissional da área de direito de família. É ou não é verdade? É verdade. Parece advogado de segunda Sim. categoria. É assim, que nem não? policial de delegacia da mulher, é subgrupo, né? É subcategoria. Então, eu disse, não, vamos fazer. Exatamente 9 meses depois, fizemos o primeiro congresso. E o IBDFAN tem 27 anos, tem quase 30 mil inscritos. E representação em todos os estados. Em todos os estados e em todos os países de língua portuguesa, né? Que a senhora também coordena esses núcleos, sim, né? eu que inventei essa história dos núcleos, enfim. E, assim, para mim, assim, o grande mérito do IBDFAN, que foi ao repensar o direito de família. Porque, assim, antigamente a lei dizia que família era só do casamento, né? Sim. Bom, o resto não era família. Era tudo menos família. Menos família. Família era só a do casamento. O resto não era nada. Sociedade de fato, relação de trabalho, inventava não existia nem a união estável, né? Não. Se falava nisso. Assim, mas no momento em que a Constituição disse que família também era união estável, e também era a família monoparental, que palavra horrorosa, eu falei família solo. Eu digo, não, mas então o conceito de família mudou. Não é? Tá? Ele se pluralizou, por isso que eu inventei direito das famílias. Outra criação de Maria Berenice Dias. Aí eu cheguei e disse, bom, mas então nós temos que encontrar uma definição. Se não é mais sexo, casamento e procriação, porque antes, quando a mulher não era virgem, podia anular o casamento, né? Um tempo atrás, né? Filhos e tal, como se fosse uma consequência natural. Parece que mulher tem instinto maternal, eu acho uma coisa horrível. Era um vício de Vitória. Não, temos que criar um conceito, o que faz as pessoas é o vínculo de afeto. Então, é a relação, o comprometimento das pessoas que se envolvem, e isso gera responsabilidade, isso gera obrigação, e é como assim, a ética do afeto. Então, Saint-Exupéry, você é responsável por aquilo que você cativa. Né? Então, assim, acho que esse foi a virada de chave. Então, se família tem este conceito, no âmbito da conjugalidade, mas isso também existe no âmbito da filiação. Então, o filho não é só aquele filho biológico, e aquele filho que antes chamava filho de criação, né? Que era um termo horroroso, né? Horroroso. Tinha o bastardo, né? Isso. Não, mas isso também constitui um vínculo de filiação. Bom, e também as pessoas podem ter mais de um vínculo, né? Tem pai, tem padrasto, tem não sei o quê. Então, multiparentalidade, sabe? E a obrigação. Isso decorre obrigações, claro. Né? E a falta de obrigação, abandono afetivo. Então, assim, essa identificação desse elemento levou a todos esses desdobramentos que não existem no mundo, né? Nós somos o direito de família mais avançado do mundo, sabe? Com todas essas nuances. Quando me convidaram para ir para o Japão, porque era para falar sobre união homoafetiva, eu disse, como assim? Vou no Japão falar, não, essa palavra é minha, o que você está fazendo? A minha palavra é no Japão, né? Foi longe, hein? Aí, porque lá não tem nada, né? Eles fizeram para marcar a universidade, mas... Isso é legal da gente reconhecer também, né? Porque a gente sempre vê o Brasil ranqueando aí, rankings extremamente negativos. Isso. E é bom quando a gente destaca que a gente também é pioneiro em várias inovações aí na área do direito. O nosso tribunal aqui, né? Ele foi pioneiro também no país em várias decisões que hoje são pacificadas aí em tribunais superiores no Brasil. Que bacana. Mas volte a essa história, só para destacar a importância também da gente... Aí, quando eu tentei explicar, porque... Primeiro que eu disse, bom, então vou escrever em português, verter para o inglês e tal. E quando eu mandei dizer, disse, não, a senhora fala em português, porque vai ter tradução simultânea para o japonês, e o texto seu vai estar traduzido para o japonês. E eu fiz 3 palestras lá numa universidade, no segundo maior escritório de advocacia do mundo, aquele painel cheio de gente. Ninguém entendeu o que significa vínculo afetivo. Até porque eles não trabalham com afeto, né? E qual é a tradução, assim, que eles deram para isso? Não... Mas eles não conseguiram entender que era afeto. Que o relacionamento de natureza afetiva gera consequências, gera obrigações, assegura direitos, entende? Se tu tem posse de Estado e tal, olha que eu
Em primeiro lugar, porque eles não trabalham, tanto que eles não se tocam, né? Eles são um povo frio mais distantes, sim, é. sabe? Mas não entenderam. Mas assim, ó, também falando em pioneirismo, agora também vou continuar puxando a Por palavra. favor, Claro, por favor. Os países de língua portuguesa, gente, vocês não têm ideia de que nós temos a nossa origem comum, mas o resto tudo é diferente. Então, nós ainda temos muito que avançar nesses aspectos, sabe, de se conseguir chegar lá. Criamos uma biblioteca em todos os países, levando nossos livros todos, todo mundo contribuiu. Então, a gente sempre tem que ir além, né? E esse conceito de direito das famílias, a gente queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, né? Pois é, porque assim, ó, eu me dei conta que pluralizou. Aí eu escrevi no livro, Direito das Famílias. Daí o editor disse assim, eu acho que houve um engano de digitação. Houve um erro aqui de digitação. É assim mesmo, o direito das famílias. Mas assim, ó, para mim é uma coisa tão óbvia, né? Se existe família com casamento, existe família sem casamento, a união estável, existe família... monoparental, um dos pais com os filhos. Bom, mas se os avós criam os netos, também é uma família. Se os irmãos vivem junto, um pai e a mãe, é uma família. Então, sabe? Então, e aí entrou a homoafetividade, os vínculos de pessoas do mesmo sexo também são uma família. Então, muito bom, isso é um termo plural. Porque nos ramos do direito, assim, é direito das coisas, porque tem mais de um, das obrigações, das sucessões, porque que é direito de família? Porque família Como se fosse uma configuração única, né? que era. Então, assim, tentei mudar, e agora todo mundo fala de direito das famílias. Só que no projeto da reforma do Código Civil, pensa que isso passou, não passou. A gente percebeu antes de lhe perguntar isso. A senhora mas eu batalhei. A senhora faz parte, né, da comissão de juristas que está participando. Eu me demiti, mas eles não aceitaram. Ai, não aceitaram. Que bom, que bom. Mas conta para nós o que teria, o que vem por aí, o que está previsto, né, nessa reforma do Código Civil brasileiro, que vai impactar mais a vida das mulheres mesmo. Vem um dispositivo que diz atento à questão de gênero. Só um. Eu queria muito mais, né? Que aquela pessoa que cuidou da pessoa antes dela morrer, enquanto ela estava doente. E esse dever do cuidado sempre foi atribuído às mulheres. Às mulheres, né? Sempre, né? Então, ela tem direito a receber a herança antes dos outros. Ponto. Foi isso. E assim, e o que não veio que levou eu pedir meu afastamento? Esta regulamentação da convivência entre pais e filhos. Sim, sim, a parentalidade mesmo. Isso. Esta sacralização exacerbada da maternidade, que a mãe é a dona, que sempre o filho tem que ficar com a mãe. Então, isso, no judiciário, eles pensam a mesma coisa, né? Sim. Ninguém pensa, não, vamos ver se é melhor, mas o pai que quis o filho que cuidou, que levava na escola, a mãe não isso, a mãe não aquilo, a mãe aquilo, não adianta nada, né? Ela tem que ser uma monstra para não ter. Então, assim, ó, há esse sentido de propriedade que eu acho que isso é burrice das mulheres, não é? Se volta contra nós também depois, né? Não, e depois, assim, as pessoas têm um espaço de vida, a gente não se consome na maternidade. Sim. Imagina assim, tem filho, tem que parar de trabalhar, como muita gente faz. Aí depois não sabe o que acontece quando o casamento acaba, porque aposta que alguém vai nos sustentar o resto da vida. Não, outra né? coisa também que não é valorizado, também aplicado de forma correta pelo Poder Judiciário, são os alimentos compensatórios, quando acontece exatamente isso. Que, aliás, o IBDFAN já teve decisões sobre isso, publicações há mais de 10 anos, né? Mas a justiça ainda acha que os alimentos têm que serem temporários. Eu disse assim, a lei não diz isso. Né? E agora eu tive, a semana passada, fiz uma sustentação oral no Tribunal de Justiça de São Paulo, de Minas Gerais, dizendo, olha, ela, a pedido dele, deixou, não trabalhou, cuidou dos filhos, sabe? Cuidou do marido, da casa. Às vezes da família do marido. E quando se separaram, ele, espontaneamente, fixou alimentos para ela. Sim. Aí, depois de 20 anos ele pagar alimentos, ele pediu agora para parar de pagar. Sim. E a justiça disse para ele, mas ela, durante todo esse tempo, ela não procurou trabalho. Ela não precisava procurar trabalho. Ela está com 64 anos, mas ela não é incapacitada para trabalhar. Ninguém disse que ela não precisava. Porque eles fizeram um pacto, um acordo voluntário ou não, de não trabalhar tanto, que ele até, né, paga. Agora tem que parar de pagar depois de um tempo. Eu cheguei e disse assim, ela está sendo condenada
sabe, punida pela justiça porque não procurou trabalho. Sim, mas naquele momento não precisava. Não. E depois assim, ó, vai me pagar pensão porque eu desde lá não trabalhava. Exatamente. Vai querer que agora... E é uma combinação, é um pacto, né? Exatamente. Do casal, foi dar coisa. E depois, assim, o que ele alegou? Nada, ele não tá ganhando menos. Mas ele tem outra filha que já tem 16 anos, então até agora parou de pagar alimento para os filhos, porque os filhos cresceram. Então, ele só enriqueceu mais, né? E a justiça, não, agora eu vou para o STJ. É isso aí. Você mantém os alimentos. Que é esse julgamento pela perspectiva de gênero, que eu acho assim, uma grande, é algo muito significativo, né? Que o CNJ obrigou os juízes todos, nessa resolução do ano passado, a julgarem pela perspectiva de gênero, que é atentar a estas realidades, porque veio a igualdade constitucional. E a esses papéis, né, sociais atribuídos ao homem e à mulher. São muito distantes. E assim, ó, e tem todo um protocolo e tem todo um comitê para dar efetividade para isso, fazer capacitação, treinamento, não sei o quê. Tem um banco das decisões, sabe? Assim, mas quem é que vai fazer isso, né? Porque eu vi que os desembargadores, até aqui do Rio Grande do Sul, não conhecem o protocolo, nunca ouviram falar. Nunca ouviram falar, isso é verdade. E o de raça também, né? O de raça é outro, que é do ano passado, mas assim, ó, nem se sabe do que se está falando, né? A questão étnico-racial. Então, sabe, de quem é a responsabilidade, que eu digo para todo mundo. Tu que é advogado de família, já vou dizer. Todos os processos a gente tem que invocar o protocolo, porque eles são obrigados a enfrentar o protocolo. Então, nós vamos ter que ensinar, nós é que vamos ensinar tensionar, os magistrados, está dizendo assim, olha, é isso, atente a isso pelo protocolo e tal. Alguma resposta eles vão ter que dar. Sabe? Então, acho que essa é a nossa grande missão. É uma grande missão. Eu agora já disse que essa é a minha nova bandeira. Mas eu acho que é isso, e é a missão mesmo, né? Ainda mais alguém como a senhora. Além de tudo, a gente também pode considerar um grande avanço a Lei Maria da Penha, né? A gente falou aqui de tantos avanços, de tantas conquistas, mas nós sabemos que as mulheres foram historicamente silenciadas, invisibilizadas. Foram, não, tu tá usando o termo mal. Foram mais, ainda são, né? Ainda são. Mas a gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela é uma norma de regência, uma norma que veio para realmente trazer um outro enfrentamento, né? A questão da violência doméstica, familiar e afetiva. Eu, inclusive, fui uma das autoras da lei, né? Ajudei a elaboração da lei. Em primeiro lugar, deu visibilidade a um fato que nunca ninguém deu a mínima bola, né? E permitiu descobrir, sabe, essa chaga que é o crime que mais se comete no país, não tem outro crime, nem no trânsito, nem nas facções criminosas, não tem. E naturalizado, isso que é pior, né? Muitas vezes naturalizado. Então, assim, ó, mas ela também é a lei mais conhecida. O que ainda está faltando, como sempre, é vontade política de algumas providências para dar efetividade. Então, assim, com esses números assustadores, assim, os números são bárbaros. E ninguém vai fazer denúncia porque apanhou uma vez. Tu trabalhasse na delegacia, ela chega e diz, olha, me bateu uma vez, sabe? Me deu um tapa e eu tô aqui. Não, elas chegam dizendo, estou cansada de apanhar. Após longos anos de ciclo de violência. Estou cansada de apanhar. E é como dizer assim, um crime com várias vítimas, não é só a mulher, os filhos também. Normalmente os filhos. Né? Então, tá? E assim, ó, é um crime subnotificado. Ou seja, 10% da violência. Apenas. Então, assim, ó, o lugar mais perigoso que tem para uma mulher é dentro de casa, né? Não tem. Então, assim, ó, nós precisamos dar conta disso. Mas quantas delegacias, juizados da violência tem? Quantos juizados de raça e etnia e cor tem? Não tem. Não tem nenhum. Sabe? Tem abrigo para essas mulheres. Como é que é assim, faço uma denúncia, aí volto para casa, onde é que tu estava? Eu estava lá na delegacia fazendo uma denúncia contra ti. É a rede, né? A rede de proteção como um todo que tem que funcionar. Não funciona. Há muito boa vontade. O Rio Grande do Sul é um expoente, né, nessa matéria. Há um grande exemplo, né? A Magélia, professora titular do juizado. Primeiro juizado. Ela é fantástica, enfim. Mas não adianta que se não tem esses suportes para ela poder... como é que eu vou dizer, bancar o fazer uma denúncia, porque a gente diz assim, ela não pode voltar para casa o depois, né? O que acontece depois da denúncia? E como é que é feito hoje em dia?
Tá, vai lá, não, tá. Vou mandar para o juiz daqui a 2 dias, tu vai lá no fórum para ver o... Não, né? E o que ela faz esses 2 dias? Sai de casa, não sei porque ela vai dormir, ela vai dormir com o agressor esses 2 dias, inimigo, papel, concorrência na mão, né? Então, sabe, isso eu acho complicado. E a tornozeleira, onde é que ela tá, gente? Como é que não se coloca tornozeleira? Não existe tornozeleira para colocar. E depois, assim, mesmo dentro do tornozeleira, precisa a polícia ter todo um... É uma estrutura, né? A gente sabe que tem um projeto do monitoramento, mas realmente tem vários gargalos ali. Não, a gente precisa isso que eu tô dizendo, olhar, o problema. Não adianta botar a tornozeleira se não tiver um monitoramento. Claro. Então, assim, não se consegue colocar mais. Mas isso nós temos que fazer. Isso tem que ser uma prioridade. Até porque os índices de feminicídio, não só da violência contra a mulher, que a gente sabe que muitas vezes são subnotificados, mas os feminicídios também, em alta em vários estados. O nosso estado até figura de uma maneira um pouco positiva, um pouco, eu digo, porque teve uma leve queda, mas ainda com números muito altos de feminicídios. No mês de janeiro foram 10. E agora foram 10, Então, assim, a gente tem muito trabalho pela frente, né? Mas nós precisamos, assim, nós, mulheres que não nos conformamos com a situação de absoluta submissão que os homens detentores do poder nos colocaram, é que fomos atrás, né? Atrás do voto, as sufragistas, queimamos sutiã na praça pública, andamos de cartaz com Me Too e tal. Não adianta. Isso cabe a nós fazer todo esse movimento. Então, e uma apoiar a outra, né, Maria Berenice? Que eu acho que é o mais importante. A gente realmente... Essa sororidade aí, ela tem que fluir. E eu acho que é importante nós, mulheres, também, nós percebermos que isso é uma missão. Sim. Né? E que juntas a gente realmente nós nos tornamos mais fortes e a gente dá a voz também para essas questões, eu acho que é realmente muito importante. E esse resgate, né? Acho que a ideia, tu chegaste aqui perguntando, como é que foi a ideia desse podcast, né? Eu acho que a ideia e até o nome vem muito em cima disso, da gente poder resgatar a nossa potência, né? Porque todas somos uma potência, só que nem todas nós despertamos para isso. Não, mas é que assim, as pessoas precisam de exemplos, né? Sim. E a maioria das mulheres não tem exemplos. Porque, assim, sempre o exemplo do poder de toda a não história esteve da nas humanidade nossas mãos, né? nunca esteve, porque a mulher nunca tiveram nenhum tipo de visibilidade. Então, tu entende que não existe espelho? E isso ainda existe na sociedade. Olha o número de mulheres, por exemplo, no poder legislativo. A gente estava com a deputada Nadine aqui, ela falou que a política consegue ser ainda mais machista do que a polícia. Eu digo, sério? Sim, né? Ela disse assim, é complicado, não se atende nem as cotas, né? E depois, assim, como que vai regulamentar, editar leis para toda uma sociedade, sabe? Com só um segmento sendo representado. Como é que homens deliberam tudo a respeito dos direitos das mulheres. Exatamente. As mulheres não têm voz lá para falar, sabe? Então... A gente vê a dificuldade de conseguir implementar, né, inovações na legislação que beneficiem as mulheres justamente em função disso, né? E a gente vê muitos avanços, muitas conquistas aí das mulheres, inclusive que com apoio do IBDFAN, a questão do divórcio direto, né? Que nós sabemos que foi uma longa jornada aí, uma longa luta. Mas o que a doutora acha que poderia ser feito, que deveria ser feito pelo sistema judiciário, para que houvesse um acesso maior para as mulheres, para que existissem decisões mais equânimes, né, entre homens e mulheres? Protocolo de julgamento pela perspectiva de gênero. Acho que este foi isso é uma revolução. Esse é um marco. Não, e essa é uma bíblia, né? Ali o protocolo, ele tem realmente ensinamentos belíssimos sobre a dinâmica. Eu fui ontem fazer uma palestra, né? Acho que tinham 300 pessoas na plateia. Eu não tive coragem de perguntar quantas pessoas tinham lido. Depois, a maioria veio me dizer que não sabia que nem existia. Que existia. Então, né? Então, existe a ferramenta, né? Existe a conscientização do Poder Judiciário. Diz, olha, temos que, dentro do Poder Judiciário, começar a enxergar isso. Mas não... Sabe?
Porque assim, ó, juiz é um pouco onipotente, eu sei porque eu fui juiz há muito tempo. Não é de sentar e assistir palestrinha, não vão, são convocados, não vão, imagina, né, quando porque não é vão. impressionante, assim, a dificuldade que as mulheres ainda enfrentam em processos de divórcio, de guarda, de pensão alimentícia, né? A própria questão dos alimentos compensatórios é uma luta mesmo, né, para nós. E depois assim, E uma revitimização, né? Acaba sendo o processo, na maioria das vezes, algo revitimizador. E depois, assim, a justiça acaba repetindo esse modelo no momento em que, bom, em primeiro lugar, porque a lei admite algo inconstitucional, é de que um dos pais pode abrir mão do exercício do poder familiar. Ah, eu não quero a guarda. Isso é obrigação que está na Constituição, está na lei civil, está no ECA, enfim. A responsabilidade é de ambos. Acabou o casamento, mas... Eu já ouvi de uma juíza dizer que o pai não tem obrigação. Ele tem o direito. Ele tem o direito à convivência. Não, mas eu acho que se ele está reivindicando é porque, de fato, ele... Sabe, não, mas ele não tem obrigação de cumprir o acordo. Não, só tem direito, não tem só deveres. Só tem direito, não tem deveres. Ele tem que ser imposto pelo juiz. Né? Quem tem deveres assim, parece que é só a mãe, né? Então, a lei admite, e os juízes homologam isso, que um abra a mão. Aí fica tudo nas costas de quem fica nas costas da mulher, que cuida dos filhos, que ganha uma pensão, uma merreca, que não consegue evoluir profissionalmente porque tem que trabalhar feito maluca, que toma conta de todos os encargos com os filhos, leva no colégio, leva na escola, não sei o que. E o pai paga o tal dos alimentos, quando paga, pega o filho de 15 em 15 dias, leva no shopping, enfim. Filho, um pai maravilhoso, não cobra tema, não manda escovar dente e tal. E a mulher fez essa sobrecarga. Eu só acho assim, ela está fazendo um trabalho que não é só dela. Ela tinha que ser, no mínimo, remunerada. Mínimo. Então não quer, muito bem. Então, né, eu vou ter que ser... mas eu vou ter que pagar para ela cuidar do meu filho. Eu disse, sim. Se eu tenho a minha casa, né? Minha obrigação é eu cuidar da minha casa. Se eu não quiser eu cuidar, eu tenho que chamar alguém para fazer uma faxina, eu vou ter que pagar essa pessoa. Sim. É a mesma coisa. A lógica é a mesma. Se eu não quero cuidar do filho, sabe? Que tem que ser... que é o outro projeto que nós temos no IBDFAN, né? Que é esses planos de coparentalidade. Não, nós vamos fazer direitinho. Na segunda-feira, quem é que leva na escola? Quem é que leva tal e tal. Isso tem que ser dividido, né? Claro. E os homens, agora, eles reivindicam um pouco mais essa participação com os filhos, mas bate na resistência das mulheres, que as mulheres, não, o filho é meu, quando não é e tal. Eu sempre digo que isso é burrice da mulher, né? Não, mas pensa pouco. Tu não tem um espaço existe os dois lados. Não, e depois assim, tu não achar que tu tem um espaço para ti, que tu vai passar 365 dias com o filho, não vai sair um final de semana, não vai com as amigas ao cinema, não faz nada, porque tem que ficar com o filho, entrega para o outro. Acaba que se torna uma escravidão, né? E cerceia o crescimento da mulher também em várias outras áreas, né? Profissionalmente também. Mas isso ainda é um papel social. A gente vê como isso é rígido ainda. As mulheres ainda incorporam muito isso, como se realmente... Inclusive as que não têm filho, muitas vezes se culpam. Ou os parentes, como é que é? Não vai ter filho? Estão casados há tanto tempo. Quando é que vem, né? O bebê. Então ainda tem uma imposição. Não, primeiro tu tem que muito casar. Grande, Se tu não casa, tu sobrasse. Eu digo que é o nosso selo ISO 9002, né? Tem que estar... Ficou pra tem que ter o selo do casamento, né? Da validação masculina. Se casa, tem que ter filho. Sabe? Sim. E assim, as mulheres acreditam que o amor é eterno, gente. Param de trabalhar. Oi, não, né? Param de trabalhar achando que o marido vai sustentar o resto da vida delas. Depois bate lá no nosso escritório e agora, Ele disse pra mim, doutora, que ele ia me sustentar o resto da vida. Não precisava trabalhar. Mulher minha não trabalha. Então, e para ele é confortável, né? Ele não tem que assumir nada, né? Tem alguém que cuida dele, dos filhos dele, da casa dele e tal. Chega em casa, a cueca tá lavada, a comida tá pronta e tal. Não é? Então, eu quero que tu fique aqui, eu não tenho que assumir nada. Eu só saio, trabalho, faço o que quero e tal. Sabe? E essa diferença de peso dessas questões, gênero que está muito mal. E a sociedade naturaliza isso. Né? Começar por e reproduz, né? Naturaliza e reproduz. Sabe? Essa história do casamento, né? Sabe? Que é um negócio escandaloso aquilo lá. Uma vez eu fui num casamento, tinha umas trombetas, assim, parecia trombeta de língua. Eu ri tanto que eu tive que sair. Eu tive que
saí, parecia assim, sabe? Ai, abrindo as portas do paraíso. O dia mais feliz da minha vida. Não, o dia mais feliz da minha vida é o dia que tu te formasse. Meu pai que me dizia isso. Minha filha, o dia mais feliz da tua vida é o dia que tu te formou. Mesma coisa. Sabe? Então, assim, toda essa exuberância, aquele vestido de branco, dizendo que é a pureza, a castidade. Sim, sabe? a simbologia toda da ritualística. Os atributos da mulher, sabe? Tem que ser, sabe? Ela tem que ser comportada, tem que ser isso, tem aquilo. Bela, recatada e do lar. Aí, ó, você sempre diz assim... Gente, eu faltei todas essas aulas. Eu sei que o papai e mamãe me ensinaram bem diferente. Não, e depois disse assim, e o que é aquela cena dantesca das mulheres se estapeando para pegar o buquê da noiva? Para ter o próximo a casar. O que é aquilo? Mas um espetáculo, é uma guerra. Eu sempre disse que quem tinha que correr atrás do buquê eram os homens. Eram os homens, Os homens são os incompetentes. Eles não deixaram eles brincar de boneca. O corte do Reels vai ser exatamente nessa hora, tá? Ó, a produção. Tá excelente isso. Assim, não deixaram ele brincar de boneca porque ele ia virar gay. Não deixaram ele entrar na cozinha. Não é lugar de homem. O homem só pode cozinhar de vez em quando para os amigos como chefe. Como chefe, claro. E tal. Bom, a mãe cuidou dele uma vida inteira. Depois empregada, casa, a mulher que cuida. Aí por que ele não quer se separar? Quem é que vai cuidar dele? Ele se desestrutura. Quem vai ser a mãezinha? É verdade. E o pior é que as mulheres também assumem esse papel de mãe, gente. Acham que vão consertar eles, que vão mudar. Ninguém muda, ninguém. Siga Maria Berenice Dias para mais dicas. Então, acho que essas pior, coisas né? tem que se dar conta. Não vai mudar. Mude você, né? Mude você essa história. Maria Berenice, além de tudo isso, és escritora. E hoje eu tive a gratidão aqui, eu vou fazer um merchan, de ganhar esse presente lindo com dedicatória da Maria Berenice Dias. Aqui um livro sobre a Maria da Penha. E eu me lembro que, inclusive, lá em 2007, eu acho que foi, quando escrevi, acho que uma das primeiras publicações, Sim, foi, comentando a Lei Maria da Penha. Lá já tinha um entendimento, na época quase que isolado, de Maria Berenice Dias, sobre aplicar a lei, inclusive, a casais homoafetivos masculinos, mulheres transgênero, que muito depois, agora, recentemente, né, veio aí, então, os nossos tribunais superiores reconhecendo esse direito, né? Agora nós temos que reconhecer que também em casais masculinos é possível. Basta eles viverem dentro dessa situação polarizada de gênero, que a gente sabe que existe. Então, são as pessoas vulneráveis. E de todas essas obras, Maria Berenice, direito da mulher, direitos homoafetivos, direito das famílias, qual a obra, ou quais, se for mais de uma, que mais impactam, ao seu ver, na vida das mulheres? Filhos do Afeto. Eu acho que é a obra das que eu mais gosto. Filhos e o Afeto. Filhos do Afeto. Filhos do Afeto. Então, que traz todo esse olhar, né, sobre de como se deve perceber essas relações, sabe, de como se deve proteger. E, bom, mas no livro do Manual das Famílias tem um capítulo que a pessoa diz, eu nunca vi a situação jurídica da mulher. Nunca tem livro de família. Tem esse... Não, no meu tem. Sabe? Então, que é o diferencial, né? Sim, né? Tem que ser. Por isso que é tão usado, né? Como doutrina para os advogados. Não, mas é que também eu escrevo como falo. As pessoas, assim, parece que a gente está conversando. Conversando, é verdade. É horroroso, né? É verdade. Muito ruim, né? É muito gostoso. Quando eu escrevi o primeiro livro, em 2011, eu tenho várias citações suas ali sobre a Lei Maria da Penha. E é bem isso. A maioria dos entendimentos, eu fazia aquela, né? A gente, quando está começando a escrever, a gente traz vários autores, entendimento de fulano, de Beltrano. E Maria Berenice sempre estava lá, né? Isolado, minoritário. E agora é lindo de ver, quando eu vi essa decisão agora das medidas, da aplicação da lei, né? Aos casais homoafetivos masculinos. Eu digo, gente, Maria Berenice dizia isso em 2007. E em 2025 agora, né? Há esse reconhecimento. Então, é muito lindo, assim, a sua existência é um presente pra gente. Olha que legado, né? Para nós, operadoras do direito, é incrível mesmo. E a sua trajetória, né, doutora, ela fala por si só, né? Ela deixa um legado a todos nós, operadores do direito. Mas existe ainda algum legado que a senhora queira deixar para as próximas gerações de mulheres operadoras do direito? Em primeiro lugar, eu quero trocar o nome da Ordem dos Advogados. Boa. Essa eu já ouvi também. Essa eu também ouvi. A Ordem da Advocacia.
Porque assim, ó, nós nos acostumamos com essa invisibilidade que nos dá. Então, assim, ó, nós temos que nos rebelar contra isso. Eu não sei como é que a gente não percebe. E quando eu fiz essa sugestão e o IBDFAN pediu para o Conselho Nacional da Ordem a alteração do nome, porque, bom, quando criaram só tinha homens, agora a maioria dos advogados do país são as mulheres. Aliás, também o maior percentual de adimplentes na unidade são as mulheres. Bom, tem que trocar, né, a ordem da advocacia brasileira. Teve gente que saiu do IBDFAN porque nós pedimos isso. Teve uma outra professora da outra vez, mas Berenice, eu me sinto representada. Eu disse assim, mas eu não, eu me sinto invisibilizada. Então, assim, e depois, assim, eu acho que esta responsabilidade é nossa. É nossa. Né? Principalmente nós, mulheres da área do direito. Quem é que tem possibilidade de fazer alguma coisa para mudar? Somos nós. Que é porque quando diz assim, a jurisprudência do Brasil é maravilhosa. Maravilhosa são os advogados do Brasil, sabe? Que vão e que pedem e que sustentam e tal. Então, assim, nós temos um grande poder na mão. Né? E, assim, tanto nisso como também no âmbito do legislativo, sabe? Para a gente poder atuar nessas questões. Então, assim, ó, acho que nós meio que nos acomodamos com as conquistas que nós tivemos. Parece que agora já está tudo... Verdade. E tem muita coisa para avançar. Ah. E na área da segurança pública, Maria Berenice, eu vejo... Eu ainda entrei como delegado, né? Depois que veio a linguagem inclusiva. E na brigada militar, e acho que nas polícias militares em geral... Ainda era masculino. Né? Ainda era masculino, soldado, sargento, ainda é assim no Brasil inteiro. Tem porque capitão, não tem a linguagem inclusiva de gênero. E eu me lembro um dia que eu estava num evento, eu estava na DEAN ainda, e tinham várias policiais militares, e elas estavam comemorando que elas podiam usar esmalte de cor. Porque até então elas não podiam usar sequer uma cor na unha, um batom. Então, assim, pode parecer pequeno aos olhos dos homens, né? Mas eu acho que isso é muito representativo, é a nossa liberdade, a nossa autonomia. E eu acho que é sobre isso que a gente está falando, são os avanços que a gente não precisa incorporar e sim movimentar para que a gente tenha realmente essa sociedade mais equilibrada. E depois, assim, ó, esta tendência que os homens têm de nos diminuir, elogiando a nossa beleza. A beleza. E o pior é que isso parece, sabe, que nos agrada, e aí parece que fica, sabe, a gente fica naquela posição de... Sim. De estar adornando, né? A gente fica adornando a sala. Vamos chamar as mulheres, elas ficam adornando a mesa, que lindo. Eu fui integrar uma câmara no Tribunal de Família, tinha um desembargador que me saltou, enfim. Ai, a senhora vem para cá, maravilhosa, a senhora tem toda uma bagagem. A gente diz que a senhora é linda, a senhora vai embelezar esta câmara. Ele estragou tudo, hein? Anula todas as anteriores. Aí, na hora que eu fui falar, eu disse, muito obrigado e tal, eu gosto muito dessa matéria, eu gosto dos colegas. Eu disse, mas eu vou convocar aqui a opinião de todas as mulheres que estão presentes. Se tem gente linda que embeleza essa Câmara, é Vossa Excelência. Vossa Excelência é um homem muito lindo. Aí a gente começa, Berenice, eu fiquei constrangido, disse assim, eu também. Exatamente. Mas é bom assim, quem sabe eles se dão conta, né? Se dão conta. E na palestra que eu fiz ontem, claro, como sempre, tinha um monte de mulher e poucos homens. Aí eu cheguei e disse assim, bom, eu vou começar dando boa noite a todas, sabe? Não vou usar o masculino, como é que todo mundo usa, porque o masculino não representa as mulheres. Nós não, quem é que botou isso na cabeça? Eu acho uma bobagem, né? O masculino englobar, não engloba. Tá? Nós temos a nossa identidade. E depois é para vocês assim se sentirem como é desconfortável, sabe? Nós estarmos sempre não sendo chamados do jeito que é. Então, eu quero que vocês, homens, se dê conta, sabe? Qual é o sentimento de vir aqui e tem alguém que vem falar e fala boa noite a todas. Sabe? Isso me perseguiu 30 anos da minha carreira. Eu sempre fui chamado de senhor, sempre fui chamado de desembargador, sempre fui chamado de doutor, de juiz, sabe? Então, depois sabe, ele veio me dizer, depois, sabe que a senhora tem razão? Eu achei, sabe? Eu acho que esse é o maior legado da doutora Maria Berenice para nós, porque ela se dá conta dessas coisas e consegue mudar a perspectiva de uma maneira... todos, né? Todas. A uma reflexão. E todos a também fazerem essa reflexão. Isso é muito interessante. É um grande legado mesmo. Mas agora a gente chegou num momento muito importante do nosso programa, um quadro muito especial, que chama Carta para Mim.
A gente quer saber se a Maria Berenice Dias de hoje, do presente, pudesse voltar e escrever uma carta para aquela Maria Berenice do passado. Aquela menina que queria ser juíza, que queria desbravar o mundo, que queria romper barreiras. O que ela diria? Berenice, olha, tu tá querendo abraçar algo muito significativo. Parece um passo grande demais e tu vai te sentir derrotada muitas vezes. Mas, por favor, siga em frente, porque nós temos que ocupar esses espaços e acho que se tu sonhou tanto com isso, vá atrás dos teus sonhos, porque a gente consegue transformá-los em realidade. Que coisa linda! Gente, escutem isso, escutem. Nossa, é tão gostoso. E esse quadro é muito bom, porque faz a gente também pensar o que nós falaríamos para nós do passado, né, doutora? A gente também revisitar um pouco da nossa história e celebrar, né, um pouco das nossas conquistas, das nossas vitórias e honrar também Sim. os nossos fracassos e percalços, porque nos fizeram chegar até aqui. Não, e depois assim, ó, eu acho que a gente também tem que se dar conta assim, mês da mulher, Dia Internacional da Mulher, não nos deem os parabéns. É verdade. Não é? Não. Porque assim, 8 de março é um dia de marca luta, onde mulheres resistência, foram queimadas vivas. Elas têm que nos servir de exemplo. Então, eu disse, não quero parabéns, eu quero cumplicidade, eu quero que vocês, sabe, nos cumprimentem pelas vitórias, sabe, que nós estamos conseguindo e nos ajudem aí na frente. Então, não adianta me vir com florzinha e me levar para mostrar fora. Exatamente. Doutora, infelizmente, nós estamos chegando ao final de mais um programa. Mesmo, porque a gente queria continuar aqui horas falando com a senhora. Verdade. E nós queríamos pedir para que a senhora, olhando para aquela câmera, então, deixasse uma mensagem, uma frase inspiradora, mais uma para todas as mulheres que estão nos acompanhando aqui hoje. Tão bom nós termos esse espaço. Vamos aprender a fazer isso que a gente está fazendo aqui. A pensar no outro, a pensar na outra, a nos dar um pouco de nós para os outros, porque, de fato, nós temos todo o direito de conquistar todos os espaços, mas se nós fizermos isso juntas, nós vamos chegar lá com mais facilidade e menos dor. É isso, uma levanta a outra. Muito obrigada, muita gratidão. É uma honra ter a senhora aqui conosco. Foi maravilhoso. Uma delícia, foi uma delícia. Aqui, ó, essa corrente. Corrente feminina, essa força feminina. Nós nos sentimos, saímos daqui com certeza mais fortalecidas e pensativa. Eu, principalmente, muito pensativa, até para trabalhar mesmo na área do direito de família. Eu acho que foi tudo muito importante. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade e por abrilhantar aqui o nosso programa. Tá uma delícia. Muito obrigada, doutora Maria Berenice. Eu já te conheci um pouquinho, tive a oportunidade, a honra de estar contigo em alguns eventos, palestras, de trocar, até de tomar um espumante, né? Delícia, também merecemos, né? Mas dizer assim que a nossa admiração por ti só aumenta, né? Tu és não só uma mulher, uma pessoa, um ser humano incrível. Realmente a tua existência, a tua vida é um presente para todas nós, é uma referência. Então a gente quer te agradecer demais. E antes da gente terminar, a gente quer poder te entregar um presente, um mimo aqui do Poder Delas Cash, a nossa produção aqui. A gente preparou aqui com muito carinho para você levar para casa, lembrar da gente. Dá uma espiadinha. Tem que espiar, gente. Para lembrar da gente. Não, mas as pessoas também têm que ficar sabendo. Postar também, né? Ela chegou, ela disse que gostou da caneca, né? Da caneca, ela vai levar uma caneca. Ela vai levar uma caneca para casa. Lá pro escritório da doutora Maria Berenice. Vou ficar em casa para tomar todo eu quero ver. Quero lembrar desse espaço tão maravilhoso de vocês. Parabéns por essa iniciativa. Só agradecer. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos e todas que nos acompanharam até aqui, que acompanharam esse bate-papo tão bonito, tão gostoso e tão inspirador. Agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores, Estúdios Hype, Casa Raquel Rocha, porque beleza natural não se cria, se revela. E é isso que a Casa Raquel faz por você. E Carla Kias Joias. Joias que contam nossas histórias, poder que brilha em você. Muito obrigada.
Obrigada a todos e todas. Nós queremos, então, pedir para que vocês... Convidar para que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, se ainda não se inscreveram. Agora, para tudo, vai lá. Deixa o like aqui nesse vídeo, compartilha, divulga, comenta, porque é com a participação de todas vocês que nós vamos conseguir permanecer aqui, trazendo essa união feminina, fortalecendo, né, Tati? Essa comunidade de mulheres que inspiram e levantam outras mulheres. É isso. Sobre isso, gente. Semana que vem, na próxima quarta-feira, às 20 horas, a gente tem mais um encontro marcado. Aqui no Poder Delas Cast. Ah!